Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre o Clube de Regatas do Flamengo. O BAP, presidente do Mengão, simplesmente deu uma declaração bombástica dizendo que, se for preciso, vai investir R$1 bilhão no futebol do Flamengo. E, meus amigos, a imprensa simplesmente ficou assustada com a declaração do presidente do Mengão, inclusive debateram sobre o assunto e você vai acompanhar isso agora. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. A gente vai começar ouvindo o BAP, o presidente do Flamengo, falando sobre finanças. Olha só. Se eu tiver que gastar R$1 bilhão para continuar ganhando a toda, eu posso gastar. Pode gastar. Uma coisa é você querer gastar, não poder, porque você não pode pagar, tá certo? Uhum. Então a decisão de gastar só é uma decisão que tem consequência, né? Uhum. Você tem que ter dinheiro para pagar. Uhum. E eu acredito que quando eu olho 2 anos para frente, dentro desse horizonte de 2 anos de planejamento, eu poderia gastar R$1 bilhão ano que vem. Devo? Posso? Nós temos condições de gastar aquilo que a gente precisar para ter um ano de 26 melhor do que a gente teve em 25. É nisso que a gente está mirando. Cara, um ano de 26 melhor que de 25, hein? Caramba! O que seria um ano melhor ainda, hein? Colocar mais uma Copa do Brasil ali, ganhar um Mundial. Que loucura, hein? Que loucura. Mas é isso, tem que ter ambição. Mas R$1 bilhão em reforços, ele diz que tem. É a questão se deve ou não gastar ou como vai administrar esse dinheiro. Mas tem R$1 bilhão para gastar. Eu não sei quem tem no futebol brasileiro R$1 bilhão para gastar. Não, de dívidas tem vários. De dívida? Tem gente com dívida com o dobro disso, mais que o dobro disso. Um bi para pagar semana que vem. Tem gente, inclusive, que está olhando, BAP, empresta aí um pouco, né? Dá uma ajuda aqui para nós. Agora, isso representa a maior disparidade da história do futebol brasileiro, porque eu não lembro antes de algum clube ter tanto dinheiro para poder gastar, não significa que vai gastar, mas tanto dinheiro para poder gastar, e com relação aos outros, que ali a gente olha só para o Palmeiras, é a maior disparidade que a gente tem. Vocês que vivem com mais tempo que eu o futebol brasileiro, tem uma memória... De gasto? Não, de caixa. Eu tenho R$1 bilhão aqui, eu posso gastar R$1 bilhão. Você já viu isso? Boa noite, William. Boa noite a todos. Não, acho que não. A verdade é que, assim, a gente vive uma era mais profissional do futebol, o que não significa que todos os clubes sejam profissionais, que todos os clubes sejam bem administrados. Mas é claro que é um momento de arrecadação maior, por uma série de questões, né, que acho que faz com que aqueles que são bem administrados consigam faturar mais e aqueles que não são bem administrados faturem menos. Então, acho que a questão, assim, do Flamengo... É óbvio que o Flamengo, se todo mundo for muito bem administrado, todo mundo tiver ali no limite da melhor administração possível, talvez o Corinthians, por ter o mercado paulista, que é um mercado que... Eles teve uma arrecadação o ano passado de R$1 bilhão, né? Com bilheteria. Exato. R$1 bilhão. Talvez o Corinthians pudesse se aproximar dos montantes que o Flamengo fatura e que o Flamengo tem. Agora, a gente sabe o que é a administração do Corinthians hoje. É um negócio completamente distante que não tem nada a ver com a administração do Flamengo. Então, o Corinthians está muito longe desse cenário. Soma-se as duas coisas. É óbvio que o Flamengo sempre será, ou por um bom tempo ainda, será aquele com a maior capacidade de arrecadação, talvez próximo junto do Corinthians. Mas o Corinthians, como está fora da parada aí, o Flamengo nada de braçada. E eu acho que no fim das contas, a questão sobre disparidade, e aí para falar sobre disparidade esportiva, depende muito de quantos outros vão conseguir se colocar nesse jogo, nessa brincadeira. Por enquanto, de concreto, só o Palmeiras. Então, e acho que esse é um problema, porque se você só tiver o Palmeiras ali brigando, e por melhor que seja a administração do Palmeiras, por mais que o Palmeiras acerte, evidentemente, por uma série de razões, sobretudo pelo tamanho da torcida, o Palmeiras não vai chegar a esses montantes, a esses valores, ainda que se aproxime muito graças ao trabalho de categoria de base, mas se você só tiver um ali,
podendo eventualmente brigar de igual para igual contra o Flamengo, aí a tendência é que essa hegemonia financeira se transforme, sim, numa hegemonia esportiva, né? Porque se você só tem um para brigar... Agora, se você tem 4, 5, 6 times que conseguem, apesar de um faturamento menor, mas com um faturamento legal, né? Bom, e com um bom trabalho de administração esportiva. Se você tem 4, 5 ou 6 times brigando ali nesse mesmo patamar, porque hoje acho que a gente distingue estes dois... Sim, são os dois aqui numa prateleira, história das prateleiras. Dois aqui e depois vem outra prateleira com a galera ali. Então, assim, se os outros conseguirem chegar nesse patamar, talvez a hegemonia esportiva não se torne algo tão visível e escancarado. Mas, por enquanto, as indicações que a gente tem por outras administrações, inclusive algumas que recentemente conseguiram títulos importantes, não é de que isso vá acontecer num curto prazo. É que assim... Quando a gente coloca essa prateleira, Birner, assim, do Flamengo, do Palmeiras, estão os dois lá. E eles estão solidificados ali. Eles estão... O que eles fizeram nos últimos anos, a gente pode colocar já década, né? É algo que é perene. E a coisa está acontecendo. Mudou gestão, saiu um presidente, entrou outro, entrou até oposição, né? O BAP, né? Era oposição. E a coisa continuou. O pessoal da segunda prateleira ali, eles ficam numa trocação. Não necessariamente estão solidificados numa segunda prateleira já pensando em ir para a primeira. Ali é uma coisa que é o Atlético Mineiro, o Cruzeiro está chegando, o Botafogo chegou, mas o Botafogo já deu uma claudicada esse ano. Eu não consigo ver segunda prateleira. Então, essa é uma questão para a gente falar um pouco desse distanciamento. É até um ponto importante que você levanta. Você não consegue ver uma segunda prateleira. Primeiro, boa noite a você, Jean Calçade, ação das fãs do esporte. Eu não consigo ver porque... É muito grande a distância. Os clubes mais bem administrados por necessidade, geralmente são equipes pequenas. Quando a gente fala de saúde financeira. Dois, né? É isso. Por exemplo, Fortaleza e Ceará, que foram rebaixados. São equipes aparentemente bem administradas, mas que foram rebaixadas porque têm um poder de arrecadação muito menor que, por exemplo, os de Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, contando com a SAF, Internacional, que são equipes que se endividaram até dizer chega nos últimos anos e que escapam do rebaixamento por isso. Porque essas equipes menores que são bem administradas, se elas erram um pouco, ou não precisa nem errar, se elas fazem uma coisa certa que não funciona tão bem, elas correm risco de rebaixamento. Tem menores ainda do que essas que em algum momento se demonstraram exemplos de administração. O Bragantino. O Bahia, por exemplo, é uma equipe bem administrada. Sim. O Bragantino é uma equipe bem administrada. O Mirassol parece que é bem administrada também. Mas é abaixo. Mas são 5 ou 6, né, que a gente consegue Mas eu não consigo colocá-los numa segunda prateleira. Perfeito. Porque eles não têm a capacidade de arrecadação dos times que poderiam estar na segunda prateleira. A gente já falou disso 500 vezes, o Jean já tocou no assunto na abertura. Se todos os clubes brasileiros fossem bem administrados na parte financeira, a primeira prateleira teria Flamengo e Corinthians. A segunda prateleira teria São Paulo e Palmeiras. A terceira prateleira teria, provavelmente, o Vasco. E talvez Cruzeiro, Fluminense um pouco abaixo e tal. Só que aqui... E Grêmio Internacional estão onde? Na terceira prateleira. Financeira. Capacidade de arrecadação não chegariam, por exemplo, na briga com São Paulo e Palmeiras e muito menos Corinthians e Flamengo. Mas a coisa não é assim. O mundo aqui, o mundo real é diferente do mundo utópico. E, por isso, essas duas equipes vão sobrar e o Flamengo tende a se distanciar ainda mais dessa capacidade de investimento, porque o Palmeiras teve muito dinheiro para gastar, porque é muito bem administrado. 2, porque conseguiu vender jogadores da base por valores enormes. Vai conseguir até quando? Quando vai surgir de novo o Estevão, o Hendrick? Quantos mais? Porque isso acontece, mas vai acontecer todos os anos? Então, só por isso o Palmeiras conseguiu, além de todos os acertos de gestão, de ser um clube saudável, quando a gente fala da parte administrativa, ele também teve... O Flamengo não precisa disso. O Flamengo tem um poder de arrecadação muito maior em vários aspectos, então a tendência é a diferença na capacidade de investimento, não estou falando do campo, capacidade de contratar, aumentar. E o campo pode refletir isso. Como refletiu esse ano. É por aí, Calçado. A gente olha o Flamengo e só consegue enxergar ele aumentando a diferença, porque assim, mesmo que os outros se organizem, demora para você se organizar. O próprio Flamengo é um exemplo disso, né? Demorou uma década para... Tem um custo. Tem um custo. Só que enquanto o Palmeiras, no acerto das suas contas, quase foi rebaixado. Perfeito. Em 2014, que o Paulo Nobre tinha dado uma exagerada.
O Bandeira, quando ele acerta, ele não conquista títulos relevantes e tal, ainda que hoje seja visto como talvez o mentor de tudo que o Flamengo viveu nas 2 gestões seguintes. Mas é isso, não é uma coisa imediata em geral, né? E por não ser imediata, Calçade, enquanto eles vão se ajustando, o Flamengo, que já está pronto, a tendência é aumentando a distância. Eu acho que tem muitas variáveis aí. Vai lá. Quem é mais velho, da minha geração aqui, tem um futebol na cabeça, diferente do que acontece hoje. Como é que era o futebol lá nos 60, 70, 80? Sim, pouco impacto do dinheiro da televisão, marketing quase que inexistente. Então, de onde vinha o dinheiro? Arquibancada e venda de jogador. A gente lembra no começo dos anos 80, quando começaram a colocar final dos anos 70, as pessoas reclamavam, porque era o crime, não sei o quê, a camisa sagrada. Aquela pureza e tal. Então, este futebol, ele, de certa forma, ele igualava, pelas fontes de receita, você podia ter equipes de outros estados com a mesma grana, porque vendia um jogador também. Ou vendia para um time de Rio e São Paulo. E uma coisa essencial, a lei do passe. Exato. Não, porque era a lei do passe. Basicamente, eles vendiam um para o outro, porque o mercado internacional, você tinha a Itália, que se abriu primeiro, aí você tinha um número pequeno de estrangeiros, então ia um jogador, ia outro, mas a maioria jogava aqui. Então, estava todo mundo ali mais ou menos no mesmo cenário. Só que a vida mudou, o futebol mudou. Hoje você tem o impacto de direitos de transmissão, ele é fenomenal. Você tem o marketing e tem as bets, aí são fenômenos dentro de mudanças. Tá bom, então o marketing hoje é um grande arrecadador porque você lida com a imagem dos clubes. A imagem é importante, a massa, a torcida, o volume, e patrocinador. Então, a fonte de receita mudou completamente. Vender jogador ainda é importante, porém, a gente precisa entender o seguinte, que a camisa do Flamengo vale mais do que a camisa do Grêmio. O Grêmio pode ser campeão da Libertadores. Sim. Na hora de alguém pagar, ele vai pagar menos, porque ele está num mercado diferente do Flamengo. Sim. É preciso que o torcedor entenda isso. Eu sei que tem dificuldade. Todo torcedor acha o seu clube o maior do mundo, o mais importante. Porém, quem tem o dinheiro está sentado ali no marketing das empresas, eles olham direitinho o tamanho e a oferta é do tamanho que você é. Mais do que isso você não vai conseguir. Então, a vantagem seria para Corinthians e Flamengo. O Corinthians, ele é um fenômeno, até porque o que ele arrecada, só tendo notícia na polícia, na página policial, é incrível que marcas queiram se associar a um clube que está na polícia todo dia. É a realidade. E imagine esse clube bem administrado. O que seria? O potencial dele ali com o Flamengo. Gigantesco. É isso. Né? Mas o Corinthians resolveu entregar na mão de gente que muitos deveriam aí estar numa situação enroscada e estão indo por esse caminho com a justiça. E hoje ele teria que sair de uma dívida maior do que era a dívida do Flamengo. Exato. Lá em 2012. Só que aí a pergunta é, conseguiria, o caso do Corinthians, vale para o São Paulo também, vale para vários, não é só o Corinthians, né? É que o Corinthians tem a maior dívida e ela parece impossível de ser paga. Como parecia a do Flamengo também. A do Flamengo esquece e tal. Aí alguém chegou e falou, vamos arrumar casa. Você consegue ter times modestos? É possível ter equipes modestas e continuar arrecadando no volume que arrecada hoje? Pode falar, não sei, é difícil. Mas também para ficar em 13º no Brasileirão, não é modesto na folha de pagamento, mas dentro de campo, mais modesto do que isso, só sendo rebaixado. Então, o cenário mudou radicalmente. E Palmeiras e Flamengo, eles são os principais. Mas mesmo assim, o Flamengo sabe que, o Palmeiras sabe que não dá para chegar. Tem que chegar de outras formas. Vou fazer jogador fenomenal no meu clube. Vou ter aqui 200, 300 milhões, melhor base do país. Com isso, eu me aproximo. Perfeito.
nota 10. Lembrando que Agora, o Flamengo também pode revelar se fizer esse trabalho. também, Vai tornar o coisa... Flamengo, claro. Não é só o Como Palmeiras. revelou nos últimos anos. Vinícius Júnior, Renier, tem... Não, eu acho que assim, o Flamengo tem revelado, não é exatamente no mesmo volume que o Palmeiras enfim. Mas as revelações são mas assim, milionárias. o Flamengo tanto demonstrou interesse em investir nesse setor que buscou tirar o João Paulo Sampaio, né, que é o responsável pela base do Palmeiras e que tanta gente já tentou, inclusive, tirar. O próprio Corinthians tentou num determinado momento, e aí falava-se que até mesmo para a categoria principal, mas ele continua lá. Ou seja, o meu ponto é, essa tentativa do Flamengo em ir buscar o João Paulo Sampaio é, de alguma maneira, uma sinalização de que, seja com ele, seja sem ele, existe uma intenção ali de se fortalecer. Você não pode abrir mão desse dinheiro. Revela para você. Por mais que você tenha mais dinheiro na televisão e nas outras... Porque a base não é só para... As pessoas elas têm uma visão equivocada da base. A gente acha que a base é só para vender jogador de 45 milhões de euros. Ou 60 milhões de euros. Cara, se você conseguir na base ter jogadores de 10 milhões de euros, olha, esse cara ele tem um valor de mercado, para um determinado mercado, ele é importante. Você vai vender, venda 5 desses. Não é só para ter, sabe, o Estevão todo mundo quer, mas você não vai ter 5 Estevãos aqui, 8 Vini Júnior ali, esses caras aparecem de vez em quando. A base pode fazer jogadores para outro patamar também de aquisição, né? Agora, o que eu vejo, eu estava até olhando aqui, você pegar neste século, na Premier League, só equipes dos 6 maiores clubes da Inglaterra, o Big Six, tirando um campeonato, que foi na 15-16 ganhou o Leicester. Isso. Todos os outros campeonatos foram vencidos Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City. O United não, né? O United não está batendo. Não, mas ele tem... Não agora, mas ele... Tá, eu estou falando nesse século. Perfeito, no século, então, perfeito. É o seguinte, veja, não escapou daquele grupo. A tendência, no que eu vejo no Brasil, é não escapar de um certo grupo. Tem mais dificuldade. Tem mais dificuldade. É um grupo mais reduzido também. Porque onde eu quero chegar? Você pega equipes que estão muito bem administradas. Você vai, o Cruzeiro tem um dono agora que não precisa ganhar dinheiro com o Cruzeiro. Acredito que o Pedrinho não quer perder dinheiro, mas ele não precisa ficar mais bilionário. Ele será feliz com o time dele ganhando títulos e as contas se equilibrando. Porém, o Cruzeiro não vai conseguir dar um salto de receitas como tem o Flamengo só porque ele é bem administrado. Ele vai ter um patamar de receitas, que eu acho uma coisa um limite. E aí a pergunta é, ele vai conseguir competir com este grandão aqui, com o Palmeiras, ou essa corrida vai gerar um teto para equipes como Cruzeiro, Internacional, Grêmio. Então, eu acho porque se a gente pegar um recorte aqui de 16 para cá, vamos lá, né? São 10 edições de campeonato. 16 para cá dão 10 edições de campeonato, certo? 16. O Flamengo ainda não estava pronto em 16, hein? Mas 16, Palmeiras. 17, o Corinthians furou a bolha, inesperadamente, né? Aí 18, Palmeiras de novo. 19, Flamengo. 20, Flamengo. Aí 21, tem o Atlético Mineiro. 22, 23, Palmeiras. 24, Botafogo. 25, Flamengo. Ou seja, você tem Flamengo e Palmeiras monopolizando os títulos brasileiros nas últimas 10 temporadas. Boa diferença. Mas, olha, o que é mais impressionante... Essa tela é legal, pode falar, Jean. Só para a gente... Acho que, assim, a tela é autoexplicativa aí, mas acho que assim, o que impressiona mais nessa tela, William, é que você olha para os 5 primeiros de 2006 a 2015... E a pontuação é muito gradual. É um campeonato ali, você muda de uma coisa para outra. São Paulo, 657 para 628, para 617, para 589. É tudo muito próximo. Perfeito. Agora, pega a última década. Olha onde estão Palmeiras e Flamengo e onde estão os outros. São 110, 120 pontos de distância para o Atlético Mineiro, que é o terceiro. Isso demonstra... que não é uma coisa ocasional, que não é um ano um é melhor, o outro... Porque se você... né, o que eu tô querendo dizer é que, assim, muitas vezes você pode ter ali uma classificação que, ok, demonstra, o São Paulo foi o melhor de 2006 a 2015. Mas olha a distância do São Paulo pro Grêmio, por exemplo. É uma coisa...
É isso. Ali teve São Paulo campeão, Grêmio vice ali. São Paulo ainda é o time que tem mais pontos corridos, na era dos pontos corridos, mas vai ser destruído pelo Flamengo rapidamente. Né? É impressionante essa distância da última década de Palmeiras e Flamengo para o Atlético, porque assim, a distância do Palmeiras para o Flamengo, por exemplo, é pouquíssima coisa, né? Você está falando ali de 13 pontos. O Flamengo resolveu abdicar do brasileiro várias vezes, né? Exato, porque o Flamengo ainda não tratou nesse ano. Então ali, assim, Palmeiras e Flamengo, então, é empate técnico, né? Sim. Se você fala de um intervalo de 10 anos. Agora, olha a distância destes dois para o terceiro colocado. Impressionante. É um negócio impressionante. Isso. E ali a gente sabe o quanto o campeonato por pontos corridos reflete todo o trabalho, né? E por todo o trabalho, entenda-se a parte financeira, a parte esportiva, as condições que você dá para os seus atletas, as condições do clube e tudo mais. Então, é uma realidade que eu acho que essa tela, talvez mais do que qualquer coisa, responde a sua pergunta inicial. A disparidade está aí, escancarada, e a gente está falando de uma disparidade de uma década. Sim. Não é que a gente pegou... olha aí os últimos 3 anos. A gente está falando de uma década. Uma década, É muita exatamente. coisa. E detalhe importante, Helene Calçade, eu acho que só reforça também, a gente está falando assim, da disparidade dos dois em pontuação com o Atlético Mineiro. Nesse recorte, o Atlético Mineiro tem um título brasileiro e tem um vice, com o Sampaoli, foi vice, se não me engano, para o próprio Flamengo. E ainda assim, mesmo com um título e um vice, esse Atlético Mineiro tem uma distância de pontos ali para os dois muito grande. Chegou nas últimas 2 temporadas podendo ser rebaixado. O que mostra um desequilíbrio, uma oscilação que os dois não têm. E eu não olho para isso, eu vejo como eu tento olhar e fazer uma análise, eu não estou achando, isso é péssimo, isso é ruim, isso é só a realidade. Não é valor. Isso é a realidade. Se o Flamengo e o Palmeiras trabalharam bem, eu não posso achar isso ruim. Eu acho ruim que os outros tenham abandonado a gestão e ligaram o dane-se. Ligaram o dane-se, e aí quando o Palmeiras e o Flamengo reclamam, assim, poxa, quem paga as contas está dentro de um torneio e pagando todas as suas contas, disputando títulos com equipes e clubes que não pagam as contas e às vezes podem ganhar um título de você. Por isso que vem o fair play financeiro. Para o seguinte, até porque a situação fica inviável. A situação do Corinthians já é inviável, né? O Corinthians estaria falido se fosse uma empresa. É que o futebol ele é mágico, né? Mas uma empresa com esse nível de endividamento, ainda mais a curto prazo, porque não é que é uma dívida do Corinthians 2,7 bi que vai vencer daqui. O Corinthians, tempos atrás, tinha 1 bilhão e 200, assim, num curto período de tempo para pagar. Mais do que a arrecadação de um ano para pagar em menos de um ano. Sim. Isso é impossível. Tanto que o Corinthians vinha pagando 400 milhões de reais o custo do dinheiro, juros por ano. Cara, você paga quase a arrecadação uma loucura. De boa parte dos times brasileiros só de juros. Quer dizer, isso é inaceitável, é inviável, é perigoso e, no caso do Corinthians, é criminoso. Né? O Ministério Público está conseguindo avançar nesse sentido e isso é maravilhoso. E que pudesse fazer isso também, que surgissem outros promotores também, porque o futebol... só um detalhe, né? As pessoas não estão se ligando nisso. Desde 2023, a corrupção, especificamente no caso do futebol, nesses ambientes privados assim, você leva o povo para cadeia. Sim. Então, não é mais assim, que pena, né? Você vê que gente ruim, né? Estão metendo a mão ali e tal. Especificamente futebol, dá para ir para cima. E deveriam ir para cima. E eu não sei porque não vão, né? A gente fala aqui há séculos, né? É impressionante a elasticidade e flexibilidade dos poderes em olhar para o futebol e deixar tudo ruir. Mas nós vamos ter que nos acostumar com outro patamar, outras prateleiras de clubes no Brasil. Então, bom você falar isso. Nós vamos ter que nos acostumar com isso. Coloca a tela de novo, por favor, para a gente envolver outros clubes aqui na conversa, porque aqui, né? Não é uma... que pena que só tem... Não é uma pena. Parabéns a Palmeiras e Flamengo, que continuem assim, que os outros se espelhem. Parabéns para eles. Eles não têm... E que os outros se espelhem. Só falta eles serem culpados pelo amor de Deus, né? Agora tem que distribuir, tem que igualar, não sei o quê. Não, os outros é que tem que seguir o exemplo da administração. Eles vão pedir doação para Palmeiras e Flamengo. Aí não, né? Não dá. Aí não. Vamos, mas inverteu não é assim que as coisas funcionam. A segunda tabela? Só uma coisa que como é que é, Bernardo? Não era o Flamengo na frente
Não, era o Era Palmeiras. isso. O Palmeiras tem uma pontuação Palmeiras, maior né, nessa Palmeiras. sequência. Agora, veja só de 2006 a 2015, né? O Grêmio tá ali e sumiu. E outra, o Grêmio teve rebaixamento depois dessa sequência. O Cruzeiro tá ali e sumiu. Teve rebaixamento e permanência na Série B por 2, 3 anos, e aí foi caso de polícia, como lembrou aqui o Calçade, né? O Internacional também teve rebaixamento. O Fluminense flertou com o rebaixamento, embora tenha a temporada de campeão de Libertadores, etc. E tudo, a gente está no recorte do brasileiro. Quase foi. O São Paulo também chegou a flertar ali em alguns momentos. Chegou na penúltima rodada, podendo ser rebaixado, ganhou do Juventude de 3-1. Exatamente. Então, assim, olha, e o São Paulo é o único que permanece ali naquela. De 2016 a 2025, com a pontuação, é o que permanece. Mas não por causa dos últimos anos. Exatamente. Ainda é mais para 16 do que para agora. Exatamente, o que já demonstra um declínio também. Quer dizer, não há, assim, Birner, olhando friamente, há como essas equipes que estavam ali, ó, de 2006 a 2015, Fluminense, Internacional, Cruzeiro, Grêmio, e vamos colocar o São Paulo, que se repete ali, como você lembrou bem, está no momento de queda, tem como a gente ver de novo essas equipes ali até o quinto ali? As 5 primeiras? Depende Você acredita qual? o Cruzeiro vive, por exemplo, uma expectativa de Eu acho que sim. entrar nessa solidez, numa acho que sequência sim. que fez um bom ano. Eu acho que o Cruzeiro sim. O Fluminense deve fazer um modelo de SAF que é muito promissor para poder ser um time que investe de maneira forte em jogadores de futebol. O Inter e o Grêmio não têm caminhado para isso, pelo menos por enquanto. E o São Paulo está definhando. O São Paulo está com as suas questões internas. Então depende de qual. Agora, mesmo com o Flamengo sendo a equipe que tem mais poder de arrecadação, clubes bem organizados, como o Palmeiras, por exemplo, e outros podem ser, eles não vão conseguir, a não ser o Corinthians, se um dia se organizar, mas está muito longe disso, eles não vão conseguir brigar por todos os jogadores que o Flamengo pode contratar. Mas ao contrário do que acontece na Espanha, eu acho que aqui dá para competir. Porque ninguém vai ter um elenco, se o dinheiro for bem investido, como vai ter o Flamengo. Mas os times podem ser muito fortes aqui com seus 15, 16 jogadores, bases fortes, porque isso aqui é um país muito grande. Em quantidade de pessoas, apegado ao futebol. E, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Espanha, dá para você ter aqui 5, como acontece na Inglaterra, 5, 6 times ali mais fortes. Obviamente, se você pegar 50 campeonatos de pontos corridos, se todo mundo trabalhar bem, o Flamengo vai ganhar mais que os outros. O Corinthians, se trabalhar bem, vai ganhar mais que os outros. Mas dá para os outros ganharem os campeonatos. Como Espanha, assim, o degrau é muito maior então. na Espanha. É muito maior, é isso que eu estou dizendo, é muito maior. degrau, Aqui não precisa ser assim. Você vê que assim, mas não mesmo o precisa ser. Atlético, porque o Atlético mudou, agora eu estou falando de Madrid, só para rapidinho. O Atlético mudou, né? Na era Simeone, o Atlético mudou o seu patamar, o seu nível de capacidade de competir. Não é mais o primo pobre, né? Mas, ainda assim, quer dizer, se a gente for listar os títulos e tudo mais, mesmo em relação ao Atlético, que é destacadamente a terceira força, e ninguém discute isso, mesmo em relação ao Atlético, você tem essa distância muito grande. É que acho que o cenário da Espanha, e quando se fala também em espanholização do Brasil, eu não concordo, porque o termo espanholização remete a um benefício, sobretudo por conta dos direitos de televisão. E não é o que acontece aqui, porque se a gente pega hoje 2 times do Brasil, um deles não tem tanto... tem muito dinheiro também, mas o Palmeiras não recebe tanto dinheiro da televisão como o Flamengo recebe. Sim. E como o Corinthians recebe. E mesmo assim, veja onde o Corinthians está. Então, eu acho que a questão as causas, né, de você ter num país este cenário e num outro país este outro cenário, eu acho que são diferentes. Então, as causas que levam Flamengo e Palmeiras a atingirem essa distância que a gente acabou de ver na tela de soma de pontos da última década, não são as mesmas causas que fazem com que Barcelona e Real Madrid tenham essa distância para os seus adversários. Eu fiz uma conta rápida aqui, que tem mais um reflexo disso. A gente tem Libertadores Sul-Americana, obviamente, ano que vem. Se não forem modificados os participantes, se a Copa do Brasil não modificar nada, contando a pré-fase de grupos, o Brasil terá 11 títulos de Libertadores na Libertadores. 11 títulos, os clubes ganharam 11 títulos que estarão lá. E terá 11 na Sul-Americana. Quais são os clubes brasileiros da Libertadores? Flamengo, Palmeiras
que tá Botafogo, Que tem com Fluminense, mas não tem novidade. Só o Cruzeiro, que teve a SAF, que reergueu. Ou seja, as coisas tendem a se repetir no curto prazo. A gente não está vendo nenhuma modificação nos outros clubes que possa fazer com que as coisas sejam alteradas, o cenário seja alterado. Então, mas quando... Os títulos de Libertadores, assim, pegar os 3 do São Paulo, os 3 do Grêmio, os times que vão jogar o Corinthians, os que têm Libertadores, são clubes todos com muitas dificuldades. Por isso vão jogar a Sul-Americana, a não ser que, obviamente, o time ganhe e o São Paulo vá para a pré-Libertadores ali. Então, porque também, se for para a pré-Libertadores, gosto de sempre ressaltar, irá jogar o torneio continental principal, tendo perdido mais jogos que ganhou no Campeonato Brasileiro, o que é uma loucura. Porque é aquela vaga que cai no colo. Perdeu um jogo a mais do que ganhou. É aquela vaga que cai no colo e para o dirigente bater no peito o ano que tudo deu errado e falar, não, mas deu certo, fomos para a Libertadores. É uma boa muleta. Agora, vamos pensar assim, então. A gente está chegando à conclusão aqui que os times precisam se reformar, melhorar sua administração. Isso demora muito tempo. Enquanto isso, o Flamengo vai ficar lá na frente, talvez aumentar ainda a diferença. Isso pode gerar nesses times, enquanto eles se organizam, se organizarem, né? Se a gente entrar nessa utopia. Alguns vão. Pode gerar uma coisa do tipo, olha, Campeonato Brasileiro a gente tem que disputar para garantir vaga na Libertadores, para o ano que vem, etc. Mas a chance de título para nós é mata-mata. Mas já é assim. Perfeito. Cada vez mais a gente vai ver uma coisa do tipo... deixar o brasileiro um pouquinho de lado, não priorizar o brasileiro, para investir onde existe a possibilidade de título, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, falando de mata-mata em geral? Aí eu acho que vai depender muito de como cada dirigente pensa, como cada treinador pensa. Eu gosto sempre de lembrar do Rogério Ceni, que acho que tem uma visão muito boa sobre o futebol de maneira geral, e quando ele era técnico do São Paulo, ele falava, é através do Campeonato Brasileiro que a gente vai ter que recuperar o tamanho histórico que o São Paulo tem. Quer dizer, a história está ali, mas tem que recuperar este nível de competitividade. É o Campeonato Brasileiro que mostra essa distância entre os times, que mostra quem é melhor e quem é pior, né? E aí, claro, não estou falando de um campeonato, mas a soma desses campeonatos, e de novo, a tela que a gente mostrou é emblemática em relação a isso. Então, eu acho que é importante que os clubes, porque senão se você diz, eu vou apostar tudo no mata-mata, é como se você dissesse, eu vou apostar numa sorte, num erro do adversário, num lampejo do meu craque, num erro de arbitragem. Não é isso. Quer dizer, eu acho que trabalhar bem é trabalhar para tentar ter sucesso nos pontos corridos. Óbvio que ter sucesso nos pontos corridos, hoje, diante desse cenário que a gente tem, com o Flamengo e Palmeiras nesse patamar em que eles estão, ter sucesso nos pontos corridos não é necessariamente você ser campeão dos pontos corridos. E isso é muito difícil para muito torcedor de grande clube brasileiro. Para Corinthians, para São Paulo, para Cruzeiro, para Atlético. Porque a gente tinha aquela cultura do mata-mata de que, cara, tudo bem. Todo mundo disputando a mesma coisa. É isso aí, vamos ficar entre os 16, que aí se a gente ficar entre os 16, a gente ganha uma vaga nas oitavas, a partir dali no mata-mata, dá uma sorte ali no cruzamento, depois dá uma sorte no jogo. Porque depois o mata-mata tem a sua aleatoriedade, né? Então, é aí que está a chance você do tem que título. trabalhar não para isso, você tem que trabalhar para se consolidar como uma das grandes forças no campeonato por pontos corridos, porque isso certamente vai significar um trabalho bem feito. Primeiro, essa conversa já desestimula, é incrível. Muitos times entram assim, porque eles são... A conversa, ela não é correta. Então, você não comunica bem, nem para o time. Então, os caras largam o brasileiro, estão jogando aqui, aí você olha para o campo, está largado o brasileiro, vai no mata-mata. Talvez tenha que cair essa ficha de que, olha, a gente compete para ser o sexto. No mundo todo, os clubes pensam diferente. Que a gente, assim, se não der para ser o primeiro, eu vou largar. Só se fala em Libertadores, esse é outro ponto. Está na hora de muitos mudarem o discurso. Nosso negócio é sul-americano. Cara, eu vou dar um exemplo na Espanha. Você tem Atlético Bilbao e Villarreal na Champions. Assim, né? Cara, o Atlético Bilbao não aguenta a Champions. Não é para ele. Normal. O negócio dele é a Liga Europa. Só que levou o Atlético, você vai com Barcelona, vai com Real Madrid, vai com o Atlético, vem mais um. Cara, que não aguenta jogar a competição. Aquela festa ali é muito grande para ele.
Ele não tem condição de ir para aquela festa. O negócio dele é Liga Europa. O Sevilha ganhou um monte de Liga Europa e na Liga dos Campeões nem tchum. Por quê? Porque não dá para competir. Então, aqui vai ter que cair essa ficha aí, em algum momento. Cara, Mas para quais clubes? Porque você não pode vender essa ideia, por exemplo, para o São Paulo e para o Corinthians. não, mas devia. Um tem 20 milhões de torcedores, tem Não. 30 e não sei quantos milhões de torcedores. Então, enquanto o discurso for totalmente equivocado, mentiroso, eles vão acreditar que a Libertadores, eles aguentam a Libertadores. Não, mas eu o Corinthians acho... no ano passado não aguentou, mas nem chega perto. Eu acho que seu discurso é realista diante do momento dos clubes. Claro, você... Mas... Não vou vender ilusão. Mas o torcedor Meu não amigo. pode aceitar isso. Ele tem que entender que é o que dá para brigar hoje, mas ele não pode olhar para o clube e falar, não, é isso. O clube dele tem 2 bilhões e 700 milhões de dívida e ainda você vai ficar falando que o negócio dele é Libertadores da América e vai Não ganhar para já, Libertadores. mas ele tem que recuperar isso. Não pode isso aí- aceitar essa situação. Não, Sim, mas a questão realidade é O que essa. dá para brigar hoje, eu concordo. Eu não vou Como falar pra ele você daqui vai- 10 anos, eu Não. vou falar hoje. Mas acho que hoje, cara, você imagina assim, o São É que São ninguém Paulo, tem coragem de falar o São isso, Paulo, né, Calçado? Ninguém tem. Se você for ver, eu me lembro outro esse cara é o que eu me problema lembro. do futebol brasileiro, você não comunica, você fala a verdade. Porque Você mente. não à toa o Rogério Ceni, tendo o tamanho e o peso que tem no São Paulo, falou isso quando era técnico do São Paulo. Não à toa o D'Alessandro, quando o Internacional tinha acabado de voltar da segunda divisão, falou isso para a torcida. Mas são caras que, assim, que têm um tamanho tão grande, uma idolatria tão grande, um respeito tão grande. Ninguém vai ouvir, mas também não vão ficar bravos com ele. É isso, exatamente. Ninguém vai Então, os ligar. caras têm coragem de Aí você fala, mas Fecha aí, de onde você tira isso? Olhando a nossa tabela aqui. Isso aí. Olhando os títulos da Libertadores, olhando quem chega na Libertadores. E essa conversa aqui é uma conversa, se você quiser botar Boca, River, todos os times da América do Sul, você pode chegar junto nessa Vai todo conversa. mundo. Porque Aliás- a situação deles é até pior. Aliás, River que não estará na próxima Libertadores, né? Foi muito curioso. E o Boca não estava no anterior. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que simplesmente, né, está aí, continua, né, ali fazendo uma boa gestão, bom trabalho, conseguindo, né, multiplicar suas finanças e claramente é o poderoso trem pagador do futebol brasileiro e como falou o presidente BAP, se quiser até pode investir R$1 bilhão no futebol que não vai afetar os caixas do clube. Por quê? Porque tudo está muito bem equacionado com um bom trabalho e profissionalismo, é claro. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!